amigo, minha amiga, beleza aí? Tudo na paz? Torço, espero que sim. Hoje vídeo de Notion, minissérie aqui construindo a nossa central de estudante. Se você está acompanhando, já viu o episódio número 1, já viu que vem muita coisa legal por aí. A gente vai construir hoje a parte de tarefas e provas, então a gente vai deixar ali a parte de caixa de entrada para o final, quando a gente for fazer ali a parte estética e também configurar os botões. Então bora parar de papo. Se você caiu aqui de paraquedas, não sabe direito o que está rolando, tô compartilhando a minha tela aqui do Notion e aqui a gente tem a nossa página inicial da nossa central do estudante. Aqui do lado esquerdo a gente tem alguns botões que a gente vai configurar lá no nosso episódio final e também tem aqui o nosso menu de navegação. Hoje a gente vai fazer aqui a nossa parte de tarefas e também a parte de provas. No nosso vídeo número 1 a gente construiu essa página inicial e também a parte aqui de matérias. Então se você perdeu o vídeo 1, volta lá, assiste, constrói e depois vem junto com a gente. Voltei aqui na nossa página inicial para começar a nossa construção. Vou segurar o Command, se você estiver no Windows, segura o Ctrl e vamos clicar aqui em tarefas. E aí ele vai abrir aqui ó, em uma nova aba e aqui a gente vai começar a trabalhar. Eu vou clicar aqui dentro da página de tarefas e vou colocar a nossa barra e aqui eu vou incluir uma visualização. A partir do momento que você começa a digitar, ele já vai trazer aqui os tipos de visualização que tem no Notion e aqui eu vou pedir uma visualização em lista. E aqui ele vai perguntar para nós, sempre que você adiciona uma visualização, ele pergunta, é uma nova base de dados ou é alguma coisa que já tem no seu Notion e você quer conectar? Aqui a gente está criando tudo do zero, então vamos clicar aqui ó, em nova base de dados vazia e aqui ele vai perguntar o nome dessa nossa lista. Não se preocupa muito com o nome de base de dados. O que é base de dados? Pensa que é uma tabela de Excel e aqui eu vou te mostrar, a gente vai construir junto. Eu vou clicar aqui ó para colocar o nome e o nome aqui que eu vou colocar é tarefas underline provas underline central do estudante. E você vai entender por quê, e aí é interessante colocar nomes de base que depois você conseguir identificar. E aí eu vou te explicar porque aqui no meu Notion eu tenho vários templates, várias estruturas. E se eu for colocando tarefas e provas, tarefas e projetos em tudo, daqui a pouco eu já não sei mais aonde que eu estou conectando. Então eu costumo seguir esse padrão, tarefas, underline provas, underline central do estudante, porque são as duas funções que a gente vai controlar nessa tabela e qual que é o template que a gente está usando. Vou clicar aqui ó, nos três pontinhos, vou pedir para ocultar. Aqui em visualização e lista eu vou clicar, vou pedir para renomear e aqui eu vou colocar todas. Coloquei aqui o nome todas e vou vir aqui em propriedades e aqui ó, vou clicar nessa propriedade tags. Vou pedir para excluir essa propriedade, não vou precisar dela. Vou clicar aqui ó, também em criado em e vou também excluir essa propriedade. Também não preciso dela. Vamos adicionar aqui algumas propriedades. A primeira propriedade eu vou trocar o nome aqui dessa propriedade. Propriedade nome vai virar título. Então troca aqui o nome, por quê? Porque pode ser prova, pode ser tarefa. Então aqui vai ser título. Vou voltar aqui na flechinha. Vou adicionar uma nova propriedade e aqui a primeira propriedade que eu vou adicionar é uma propriedade de data. Estamos falando de tarefa, estamos falando de prova. Então aqui ó, vamos colocar aqui ó, prazo. Vou trocar o nome dessa propriedade para prazo e vou trocar aqui ó, o formato de hora para 24 horas, beleza? Vou clicar fora, vou vir nos três pontinhos novamente, vou vir em propriedades, vou adicionar uma nova propriedade e aqui eu vou colocar agora uma propriedade de status. E não vou mexer em nada, vou deixar exatamente como ela veio aqui com as mesmas funções aqui, ó, não iniciada em andamento concluído. Vou voltar aqui na nossa flechinha e agora eu vou colocar aqui uma propriedade de relação. Então começa a digitar relação, vou colocar aqui, ó, vou clicar em relação. Quando você clicar na propriedade de relação, ele vai perguntar para você em qual tabela, em qual parte do Notion que você quer conectar. E eu quero conectar lá ó, em matérias, ó, e percebe que eu usei o mesmo padrão, ó. Matérias underline central do estudante. E aqui ó, também tem aqui ó, materiais mentoria. Tá vendo como começa a gerar confusão? Por isso que eu uso esse padrão. Então vou clicar aqui ó, em matéria central do estudante e aí ó, vou querer adicionar essa propriedade aqui como matérias. Então ó, vou colocar aqui ó, matérias e vou clicar aqui ó, para adicionar a relação. Vou adicionar a relação como bidirecional, vamos ver.
Eu preciso que apareça tarefas lá dentro de matérias? Eu preciso, acho que vai ser interessante. Então vou colocar aqui, ó, tarefas. Qualquer coisa, se eu não precisar, depois eu mostro para você como tirar. Então relação bidirecional, eu tô trocando propriedades. Vou mandar matérias, vou trazer, na verdade, matérias aqui para tarefas, que é aquela nossa outra tabela que a gente construiu no vídeo 1, e vou levar tarefas lá para dentro de matérias. Depois você vai entender, fica tranquilo, fica tranquila. Vou voltar aqui, ó, na nossa flechinha, vou voltar de novo e aí vou seguir adicionando propriedades. A próxima propriedade que eu vou adicionar é uma propriedade selecionar. E aí, ó, cliquei aqui, vou trocar o nome da propriedade para tipo. E aqui em opções eu vou adicionar duas opções. Vou clicar aqui, ó, e vou colocar tarefa e vou dar o enter aqui, né, e vou colocar também prova. E vou colocar as duas ali com a mesma cor. Então vou clicar em prova, vou colocar cinza, vou colocar a tarefa também como cinza, beleza? Vou voltar aqui, ó, na flechinha para continuar adicionando propriedades. E agora vamos adicionar aqui propriedades de fórmula. Fica tranquilo, fica tranquila, você não precisa saber fórmula, não precisa conhecer. Eu vou colocar aqui as fórmulas no comentário fixado, mas também vou mostrar aqui como é que você pode configurar. Então vou começar a pesquisar aqui, ó, fórmula, e aí ele vai trazer aqui a nossa propriedade de fórmula. Aqui eu vou trocar o nome dessa propriedade para tarefa. Então vou pôr aqui, ó, é uma pergunta, na verdade, essa nossa fórmula. Então vou pôr tarefa interrogação e aqui, ó, vou pedir para editar a fórmula. E aqui eu vou colar, já deixei a fórmula pronta, mas também vou deixar aqui na descrição para você poder usar. Então vou colar aqui, ó, a nossa fórmula e aqui, ó, basicamente ela tá pronta. Se você usou os mesmos nomes de propriedade que eu, ela vai vir já exatamente pronta desse jeito aqui. E se você não usou, tudo que você vai ter que fazer é selecionar aqui, ó, a parte tipo e marcar aqui, ó, para identificar a sua variável tipo, e aí ela já vai estar certinha a fórmula. Vou colar, vou salvar aqui, ia falar vou colar, e aí, ó, tá pronta essa nossa primeira fórmula. Vou voltar aqui, vou adicionar uma outra fórmula. Fica tranquilo, fica tranquila, vai ser suave. Vou clicar aqui, ó, em fórmula, e aqui o nome dessa nossa fórmula vai ser tarefas concluídas. Então troca aí o nome da sua fórmula para tarefas concluídas. E aqui, ó, vou vir aqui, ó, novamente em editar fórmula. E aqui, ó, vou colar aqui a fórmula e aí eu te explico aqui como é que funciona isso aqui. Então, ó, se você usou as mesmas propriedades que eu, quando você colar já vai estar certinho. Se não tiver, o que vai estar dando problema? Vai ser provavelmente aqui, ó, o status, que você vai ter que selecionar e identificar aqui a propriedade, ou tipo, que você vai precisar aqui selecionar e também identificar aqui, ó, na sua fórmula. Feito isso, se você usou as mesmas propriedades ou usou uma outra propriedade diferente, usou o tipo aqui com letra minúscula, o status com letra minúscula, você vai conseguir identificar e corrigir sua fórmula. Vai estar aqui também no comentário fixado, vou salvar. Como a gente falou ali que a nossa fórmula é relacionada aqui a números, então, ó, ele abriu aqui algumas opções. E aqui a gente não precisa mexer em nada, já tá certinho aqui, ó. Tudo que eu vou fazer é voltar aqui na nossa flechinha e vamos continuar adicionando nova propriedade de fórmula. Então digita aí novamente. Vou clicar aqui, ó, em fórmula, pedir aqui para editar a fórmula, vou colar aqui, ó, e fica tranquilo, fica tranquila que você vai conseguir também. E aqui, ó, quais são as propriedades que podem dar erro na hora que você colar a sua fórmula? São essas duas propriedades aqui, ó, prazo e a outra prazo aqui. E aí, se der problema, você seleciona e marca aqui, ó. Embaixo vai aparecer as propriedades da sua tabela e aí você vai marcar aqui prazo e ele vai corrigir. Mesma coisa aqui, ó, se der pau, você seleciona aqui, ó, o prazo e marca aqui e vai salvar e aí tá certinha a sua fórmula. E novamente a gente vai colocar uma propriedade de fórmula. Caco do céu, não aguento mais colocar fórmula, meu Deus! Tá acabando, fica tranquilo. Cliquei aqui em fórmula e aí deu um problema aqui, né? Provavelmente ficou alguma fórmula ali com o nome fórmula, ó. E aí, ó, vou clicar aqui, ó, que eu já tinha adicionado, então vou clicar no Fórmula 1, vou excluir aqui, ficou até engraçado Fórmula 1, eu nem gosto de corrida. Vou clicar aqui, ó, na nossa fórmula, ficou faltando a gente colocar o nome nela, né? E aqui vai ser dias restantes. E você vai entender para que serve isso, fica tranquilo, fica tranquila. Vou voltar aqui na nossa flechinha, vou adicionar uma nova propriedade. Para isso eu vou descer aqui, ó, em nova propriedade e vou procurar novamente fórmula aqui. E aqui vamos trocar o nome para próximas provas.
Então troca o nome da sua propriedade aí para próximas provas e aqui ó, vou editar a nossa fórmula. Vou colar aqui a nossa fórmula, ela é bem parecida com a nossa fórmula ali de tarefas, mas muda aqui ó, esse parâmetro aqui que vai marcar se é prova ou se é tarefa. Beleza? Se der pau, você vai selecionar aqui ó, tipo, vai marcar a propriedade aqui embaixo. Vai selecionar aqui ó, prazo e também vai marcar a sua propriedade aqui, ele vai corrigir, você clica em salvar. Vou voltar aqui ó, e agora acredito que tá tudo no lugar, aqui as nossas propriedades. Vou clicar aqui ó, nos 3 pontinhos e aqui vou vir em propriedades e aqui eu vou esconder essas fórmulas todas aqui ó. Então vamos esconder essas propriedades. Vou esconder também tipo. E aí vamos deixar só essas 3 propriedades aqui visível. E depois você vai conseguir visualizar como é que vai ficar bem legal. Vou vir aqui ó, nesse maisinho. Vou pedir para adicionar uma visualização em tabela. E aí ó, ele já vai trazer aqui ó para mim ó, e eu vou colocar o nome dessa visualização de diário de bordo. Coloquei aqui o nome de diário de bordo, vou desmarcar essa opção de mostrar aqui ó, o título da base de dados, vou desmarcar aqui a parte de mostrar linhas verticais e vou marcar aqui ó para quebrar a linha em todas as colunas. Vou marcar como concluído, vou voltar aqui ó, vou vir em propriedades, aqui eu vou esconder todas as propriedades e vou deixar só título e prazo. E aí ó, você vai ver depois ó, vou mostrar para você. Então ó, vou deixar aqui, vou esconder as propriedades, vou deixar só título e prazo. Vou voltar aqui ó, e vou pedir para agrupar. Então ó, se foi muito rápido, deixa eu voltar. Tava aqui ó, em propriedades, voltei aqui ó, na setinha. Desci aqui ó, na parte de agrupar e aqui em agrupar vou pedir para agrupar por matérias. Beleza? E aí depois quando a gente criar lá você vai entender como é que vai funcionar isso daqui. Vou voltar aqui ó, e aí ó, vou clicar fora. Vamos adicionar uma outra visualização aqui. Para isso vem aqui ó, no seu maisinho e aqui a gente vai colocar uma visualização em lista. E aqui o nome dessa nossa lista vai ser por vir. Então todas as atividades ali, tarefas e provas que estão por vir vão aparecer aqui. Vou aqui ó, marcar aqui ó, para tirar o nome da base de dados ali e aqui ó, vou marcar como concluído. Vou vir aqui ó, em propriedades e aqui eu vou marcar prazo e vou marcar status para aparecer. Então clica aqui ó, no olhinho para deixar as propriedades visíveis e aqui ó, vou voltar na flechinha. Vou vir agora aqui ó, em agrupar, vou pedir para agrupar aqui por prazo e aqui ó, vou trocar a data vou por mês aqui ó. Vou deixar aqui mais antigo primeiro, vou clicar fora e tá certinho aqui o nosso agrupamento. Vou adicionar mais uma visualização, para isso vou vir aqui ó, no nosso maisinho, vou pedir para adicionar uma visualização aqui que vai ser em quadro e aqui ó, ele já vai trazer aqui algumas opções. Eu vou pedir para não mostrar a base de dados, aqui o título da base de dados, aqui o nome da nossa visualização vai ser status. Aqui além de desmarcar aqui ó, mostrar título da base de dados, vou pedir aqui ó, para colorir colunas. E aí eu vou marcar aqui ó, como concluído. Vou vir aqui ó, em propriedades, aqui eu vou mostrar as propriedades matéria, prazo e também vou mostrar aqui a nossa propriedade de fórmula dias restantes. E aí ó, vou clicar aqui ó, para voltar na nossa flechinha, ele já está agrupado aqui por status, está certinho, vou clicar fora. Agora que a gente finalizou aqui a parte de visualização, vamos criar alguns filtros aqui para essas visualizações. E aqui ó, vou clicar aqui ó, no nosso botão filtrar e aqui eu vou pedir para incluir um filtro por tipo e aqui eu vou pedir tarefa. Beleza? E aí também vou clicar aqui ó, nesses 3 pontinhos, vou pedir para adicionar o filtro avançado e aí eu vou adicionar uma nova regra de filtro aqui. E aí percebe que ele incluiu aqui um outro argumento e tipo, aqui eu vou trocar esse tipo para status, vou trocar esse aqui por não e aqui eu vou trocar aqui a opção concluído. Feito isso, você vai vir aqui ó, nesses 3 pontinhos, vai clicar aqui ó, vai pedir para transformar em grupo e aí ele vai abrir aqui ó, uma regra dentro dessa regra de status. E aí ó, vou clicar aqui ó, em adicionar regra de filtro, vou pedir para adicionar uma outra regra e aqui ó, ele vai trazer a opção ou. Aí você vai deixar ou status concluído, beleza? Porque aí ele vai pegar tanto status não é concluído quanto status é concluído. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, vou ter o maior prazer de te apoiar, de te ajudar. Vou clicar fora, tá pronto aqui o nosso filtro da parte de status. Se você perdeu, volta aqui um pouquinho,
Vou clicar aqui, ó, na parte de porvir e vou aplicar uns filtros aqui também. Abri o filtro, vou clicar aqui, ó, em filtrar e aqui eu vou vir, vou pedir para filtrar por prazo. E aí, ó, ele traz aqui, ó, é relativo a hoje. Vou clicar aqui, ó, nesse é relativo a hoje. Vou colocar está depois de e aqui, ó, vou selecionar hoje. Beleza? Vou clicar fora, vou clicar aqui, ó, de novo no nosso filtro aqui, ó, prazo. Vou vir aqui, ó, nos 3 pontinhos e vou pedir para adicionar o filtro avançado. E aqui, ó, vou adicionar uma outra regra de filtro. Cliquei nesse botão, vou adicionar a regra de filtro. Aqui vou trocar a propriedade prazo para status. Aqui vou trocar esse é por não é e aqui vou trocar a opção por concluído, beleza? Vou adicionar uma outra regra de filtro. Para isso, cliquei aqui embaixo, vou aqui, ó, em adicionar filtro e aqui, ó, vou clicar em status e vou pedir tipo é tarefa. Beleza? Então tá aqui configurados nossos filtros. Vou clicar fora e aqui vou também colocar uma ordenação. Para isso vou clicar nessa segunda opção aqui, ó, ordenar, e vou pedir aqui prazo crescente. Tá certinho, vou clicar fora. Vou fechar aqui os nossos filtros, vou vir agora para diário de bordo. Em diário de bordo vou vir aqui nos nossos filtros e vou pedir aqui um filtro por status. E aqui eu vou marcar status é concluído. E também vou vir aqui, ó, nesses 3 pontinhos, vou pedir para adicionar o filtro avançado e vou adicionar uma outra regra aqui, ó, vou clicar em adicionar e tipo é tarefa. Então vou marcar aqui, ó, que o tipo é tarefa, vou clicar. Além disso, vou clicar aqui, ó, na ordenação, no segundo botãozinho aqui, vou pedir para colocar por prazo e aqui vou colocar decrescente. Por quê? Porque vai aparecer as últimas atividades que eu estou fazendo, então em forma decrescente, depois você vai poder visualizar como é que vai ficar isso daqui. Vou clicar aqui em todas e aqui, ó, também vou aplicar um filtro, vim aqui, ó, no nosso filtro e vou pedir tipo é tarefa. Então aqui só vai aparecer o que for tarefa. Dando sequência aqui, agora que a gente finalizou a parte de tarefas, vou voltar aqui na nossa página inicial. Vou segurar o Command, se você tiver no Windows, segura o Ctrl. Vou clicar aqui, ó, em provas e aqui a gente vai construir a mesma estrutura bem parecida ali que a gente construiu ali na parte de tarefas. Para isso vamos colocar o nosso comando barra e eu vou começar aqui, ó, pedindo uma visualização em lista. Ó, e aí quando eu pedir a visualização em lista, ele vai perguntar para mim, tá bom, é uma nova base de dados ou você quer se conectar a alguma coisa que já existe no seu Notion? E aqui muita atenção, você vai se vincular aqui, ó, uma nova base e aí a gente vai conectar lá, ó, em tarefas e provas central do estudante. Então vou marcar aqui, ó, que é a mesma base que a gente está usando lá em tarefas e aí, ó, vou pedir para ele trazer aqui, ó, a visualização de todas. Beleza? E aí ele trouxe aqui todas e aqui eu vou mudar aqui o nosso filtro. Então vou clicar em filtrar, vou vir aqui, ó, e vou pedir para filtrar por prova e tirar a tarefa. Vou vir aqui, ó, em cima de todas, vou vir aqui, ó, nesse maisinho e vou pedir agora uma visualização em calendário. E aí, ó, ele vai perguntar para mim aqui, ó, tá bom, é da mesma base que você quer a sua visualização? E eu vou marcar aqui, ó, que sim, é a mesma base. E aí, ó, ele vai perguntar para mim se eu quero alguma das visualizações que tem lá ou se eu quero uma nova visualização. Eu quero uma nova visualização, então cliquei ali. Vou colocar o nome dessa nossa visualização como calendário. Aqui no layout eu vou marcar aqui essa opção para desmarcar aqui, né? Na verdade, para mostrar o título da base. Vou marcar aqui, ó, para ajustar o título das páginas. E vou aqui, ó, pedir para tirar o fim de semana e vou marcar aqui como concluído. Vou vir agora aqui em propriedades e aqui, ó, vou pedir para mostrar matéria e dias restantes. Então, ó, vou marcar aqui também a nossa propriedade de fórmula dias restantes. Beleza? Vou clicar fora, vou adicionar uma outra visualização aqui. Vou vir aqui, ó, no maisinho, vou pedir uma visualização agora também em lista. E aí, ó, ele vai perguntar, você quer uma visualização também da nossa tabela lá, tarefas e provas? Sim. E aí, ó, vou pedir para trazer agora o porvir. E aí, ó, vou pedir para trazer o porvir e vou vir aqui, ó, em filtrar e vou vir em regras. E agora eu vou pedir aqui para trocar a parte aqui, ó, de tarefas. É prova e aqui, ó, vou remover esse filtro aqui, ó. Então vou clicar aqui, ó, esse primeiro filtro aqui, ó, de prazo, vou pedir para remover. E aí ele vai ficar aqui só com status não é concluído e tipo é prova, beleza? Vou clicar fora. Vou adicionar a nossa última visualização, para isso vem aqui, ó, nesse maisinho e agora vamos pedir uma visualização em tabela.
E aí ele vai perguntar novamente, vou pedir aqui, ó, tarefas e provas, então tô me conectando lá na tabela tarefas e provas, e aqui eu vou pedir para ele trazer aqui, ó, o diário de bordo. E aqui eu vou fazer algumas alterações, ó, vou trocar aqui, ó, o nome para provas passadas. E aqui também vou vir aqui, ó, em filtrar, vou vir aqui, ó, nas duas regras e vou pedir para trocar o tipo para prova ao invés de tarefa. Vou desmarcar a tarefa, vou marcar a prova e vou clicar fora aqui para ele confirmar o filtro. Só vou olhar se ele marcou certinho, marcou e agora tá certinho aqui. Vamos voltar lá na nossa página inicial para a gente construir a nossa visualização, mas antes eu vou deixar aqui na ordem que eu pretendo usar, então calendário primeiro, porvir segundo, provas passadas e todas. Vou voltar então aqui, ó, se você fechou a página inicial, vem aqui, ó, nessa central do estudante. Se você deixou aberta, ela vai estar aqui. Vou fechar uma das abas e agora a gente já tem aqui, ó, tanto a parte de tarefas quanto a nossa parte de provas construída. Agora vamos construir aqui a nossa página inicial. Então vou vir aqui, ó, na nossa linha, aqui, ó, tem tarefas e provas aqui, tem a nossa linha embaixo. Vou vir nesse maisinho que tem do lado da nossa linha, ele vai adicionar aqui uma nova linha e aqui a gente vai colocar comando barra. Aqui eu vou pedir uma visualização em calendário e aqui, ó, ele vai perguntar para nós, é uma nova base ou você quer se conectar em alguma coisa que já existe? A gente vai se conectar lá naquela mesma base lá, tarefas e provas. Então eu cliquei ali que eu quero vincular alguma coisa já existente. Vou clicar em tarefas e provas e aqui, ó, eu vou querer, ó, uma nova visualização em lista. Na verdade ele trocou ali porque eu quero em calendário. Então eu vou clicar aqui, ó, em lista e agora eu vou trocar aqui, ó, para calendário. Então eu não quero que ele mostre o título da base de dados, eu quero que ele ajuste os títulos, não quero que ele mostre aqui, ó, fins de semana, e eu quero também que ele mostre o calendário como semana. Então aqui, ó, vou mudar o nome aqui dessa visualização como semanal. Então vou pôr aqui como visualização semanal, vou marcar como concluído, beleza? Além disso, vou vir aqui, ó, também em propriedades e vou pedir para mostrar aqui, ó, matérias e status, beleza? Então vou marcar essas duas propriedades para mostrar aqui na nossa visualização semanal. Vou clicar fora aqui e agora vou adicionar uma outra visualização. Para isso vou vir aqui, ó, no maisinho do lado do semanal, vou clicar e aqui eu vou colocar uma visualização em lista. E aí, ó, ele vai perguntar aqui para nós novamente, é sobre as tarefas e provas que você quer se conectar? E sim, a gente está conectando lá na nossa tabela de tarefas e provas. E agora eu vou puxar essa visualização aqui, ó, por vir. Então vou clicar aqui, ó, em por vir. Aqui, ó, vou vir aqui, ó, em propriedades, vou colocar aqui, ó, vou pedir para aparecer dias restantes. Vou pedir aqui também para aparecer matéria. E aí, ó, vou puxar a matéria aqui para cima. E aí status aqui, ó, vou pedir para esconder. Cliquei aqui nesse olhinho e vou voltar aqui. Vou vir aqui, ó, em filtrar, vou vir aqui, ó, na regra e aqui, ó, vou tirar essa regra aqui, ó, de tipo. Então vou clicar aqui, ó, vou pedir para remover essa regra de tipo para não ter essa regra para aparecer aqui tanto prova quanto tarefa. Vou adicionar mais uma visualização, para isso vou vir aqui, ó, em cima de por vir, vou clicar aqui, ó, nesse maisinho e agora eu vou pedir uma visualização de calendário também. E aí ele vai perguntar, é uma base de dados? Sim, conectamos lá em tarefas e provas central do estudante e aqui, ó, vou pedir uma nova visualização em calendário. Vou pôr aqui, ó, como calendário o nome. Aqui, ó, vou desmarcar para mostrar o título. Vou pedir para ajustar aqui o título da página. E vou pedir também para não mostrar fins de semana. Cliquei em concluído. Agora vou vir aqui, ó, em propriedades. E aqui vou mostrar matérias e também vou mostrar dias restantes. Beleza? Vou clicar fora. Vamos adicionar a nossa última visualização. Vou vir aqui, ó, nesse maisinho. Vou pedir para adicionar uma visualização em lista. E aí, ó, vou pedir para conectar lá em tarefas e provas. E aí, ó, vou pedir aqui para trazer a visualização todas. Então cliquei aqui todas. Aqui vou vir aqui, ó, em propriedades e vou mostrar aqui a propriedade matérias. Então vou pedir para mostrar a matéria, vou levar ela lá para cima e aí, ó, tá tudo certo. Vou voltar aqui, mas também precisa ajustar o filtro. Aqui em filtro eu vou remover esse filtro aqui, ó, de tarefa. Então vou clicar aqui, ó, nesses três pontinhos, vou pedir para excluir esse filtro e aí ele vai trazer todas. Beleza? Cliquei fora, vou clicar aqui, ó, e vou ajustar, já tá certinho aqui as visualizações, então não precisa mexer em nada. Vamos adicionar aqui alguns exemplos até para você poder visualizar. Então tô aqui no meu dia a dia, na minha rotina, tenho aqui uma nova tarefa. Posso vir aqui, ó, na visão semanal mesmo, né, que vai ser a nossa primeira visão.
clicar aqui ó, em nova e aqui posso colocar aqui ó, tarefa 1. E aí eu posso colocar aqui ó, que é da matéria, sei lá, gestão do tempo. Posso colocar aqui ó, que é para dia 30. E aí ó, ele já põe aqui ó, que é 9 dias. E aí a nossa fórmula aqui ficou errada, né? Ficou aqui em inglês. Para a gente corrigir, vamos clicar aqui ó, em dias restantes. Vamos pedir para editar a propriedade. Vamos pedir para editar a fórmula e aqui ó, a gente vai trocar esse último days aqui ó, para dias. Então troca o último days para dias, salva a sua fórmula e ele já vai ajustar aqui ó, já vai deixar em português. Então para quem perdeu, clica aqui ó, em dias restantes, vem editar a propriedade, vem editar a fórmula e esse último dias aqui ele estava como days. Então você vai selecionar aqui, vai trocar para dias e vai salvar a sua fórmula. Ele já vai atualizar aqui para português. Beleza? E aqui ó, vou colocar então que é para dia 30, vou colocar que é uma tarefa. Beleza, não iniciada, vou clicar fora. Vou colocar aqui uma prova também, então adicionei prova de trigonometria. Então vou colocar aqui que essa prova vai acontecer, sei lá, amanhã, ó, ele já mudou aqui 2 dias restantes. Aqui a matéria vai ser matemática. Vou colocar aqui status, o tipo vou trocar aqui para prova, beleza? Troquei para prova e aí ó, vou clicar fora também. Então tô adicionando aqui como se fossem as minhas tarefas. Tem aqui ó, uma tarefa cálculo 1. Então vou colocar aqui que essa tarefa é de cálculo 1 e aqui ó, vou colocar que essa tarefa é para o dia 27. E aí ó, também vou, ó, deixo que é tarefa, então beleza. Tá tudo certinho, vou clicar fora. E aí ó, aqui você vai ter muita facilidade de visualizar o que você tem por vir, ó. Separado aqui certinho por data, por mês, né, conforme você for agendando. Vai ter também uma visualização de calendário, que facilita muito aí para você ter uma visão geral de tudo que você tem. E vai ter também aqui ó, todas as tarefas organizadas, tarefas e provas. E também essa visão semanal que não tem nada, porque a gente acabou não adicionando nada aqui, mas a gente pode colocar aqui ó, prova de cálculo. Então vou colocar aqui prova de cálculo para o dia de hoje e aqui vou trocar para prova, beleza? E aí ó, já vai aparecer aqui, pera aí, não apareceu aqui, por quê? Vamos clicar aqui ó, em filtrar, vamos vir em regras e ó, aqui só está mostrando tarefa, então a gente precisa remover esse filtro aqui. Vou clicar aqui ó, nos 3 pontinhos, vou pedir para remover e aí a partir disso ele já traz aqui as provas que estão para essa semana. Beleza? Vou vir aqui ó, nas páginas para você ver como é que ficou. Então vou vir aqui ó, em tarefas, vou segurar o comando, vou clicar em tarefas, abrir aqui numa nova página e aqui vai aparecer só o que for tarefa. Então tudo que for tarefa vai estar aqui. Você vai ter o seu diário de bordo, vai ter aqui ó, o seu porvir, vai ter aqui a parte de status. Aliás, eu prefiro deixar status, depois diário de bordo. E aqui ó, se você olhar já tem aqui né, as suas tarefas aqui, tanto por status quanto o que está por vir aí, né? E aí tem agrupamento aqui por mês. Você tem o diário de bordo que não aparece nada porque a gente não concluiu nada, né? Então se a gente vier aqui ó, nessa tarefa e colocar ela como concluída, ela vai aparecer aqui ó, no diário de bordo, beleza? Então vai separar aqui por matérias também e você vai ter todas as tarefas aqui. Voltando aqui na página de central do estudante, na página inicial, vou vir agora aqui em provas e provas é a mesma coisa, só que aqui a gente tem algumas outras visualizações. Aqui em calendário e aqui ó, ele tá pegando tarefa, né? Então aqui a gente precisa ajustar. Precisa vir aqui ó, nesse filtrar e pedir para filtrar aqui ó, por tipo e só prova, beleza? E aí ele vai trazer aqui só o que for prova. E aí ó, vou vir aqui ó, no porvir para você poder visualizar também a mesma ideia. Vai ter aqui tudo que tá por vir que é prova e aí agrupado aqui por mês. Você vai ter aqui também provas passadas, que é o diário de bordo aqui das provas. Todas as provas que você já fez também vai ter a visualização de todas. Eu espero que você tenha gostado, espero que esse conteúdo ajude você na prática. Esse é o vídeo 2 aqui onde a gente está construindo a nossa central de estudantes. Hoje a gente construiu a parte de tarefas e provas. Se você gostou, deixe seu curtir, é muito importante, deixe um comentário. Lembrando que as fórmulas vão estar aqui no primeiro comentário fixado.
e se você tiver alguma dificuldade, manda um comentário. Se você por acaso caiu de paraquedas aqui, não conhecia o projeto, não me conhecia, eu sou o Caco. Aqui a gente fala sobre gestão, organização, estratégia, planejamento, habilidades para você se desenvolver, para você buscar objetivos que você tem, como que você organiza tudo isso dentro do Notion para você controlar, colocar tempo, energia e atenção naquilo que você realmente quer viver, naquilo que você realmente quer construir. Se você gostou da ideia, considera se inscrever, ativar o sininho. É muito importante esse apoio aqui, é só eu e a Dani, a minha companheira de vida e sócia do canal. A gente que edita, que pensa, que posta, que responde, que faz tudo dentro do canal, não tem nenhum apoio financeiro, não tem nenhuma ajuda aí, não tem nenhum patrocínio. Então se você gostou, é muito importante saber, deixa o seu curtir, comenta, compartilha, manda pro vizinho, pro amigo, pro conhecido, vai ajudar demais. Admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução, agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Eu te vejo muito em breve no nosso episódio 3 aqui, construindo a nossa central de estudante, onde a gente vai falar aqui agora sobre anotações e cadernos. Te vejo muito em breve, tamo junto, valeu!